começar a gravação. Tá, pessoal, começou a gravar. Oficialmente, uma boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui conosco hoje, né, para mais uma rotina aí de mais uma aulinha de arte, certo? Hoje, oficialmente, nós começamos o terceiro ciclo, né? Começamos as nossas aulas do terceiro ciclo, começamos falando um pouquinho sobre processos de criações, tá? Artística. E depois do processo de criação artística, se a gente conseguir falar tudo que a gente precisa falar hoje, vou deixar uma atividadezinha aí que eu acho que vai ser até prazerosa para quem gosta de fazer obras de arte, tá? Mas primeiro a gente fala um pouquinho sobre os processos de criação, certo? A gente precisa conhecer o que é um processo de criação, tá? E depois a gente vai passar para a parte prática, que é a melhor parte, né? Alguns Professora, acham, né? Outros... Oi. Minha net estava meio ruim, eu só consegui entrar agora. O que a senhora já falou? Eu comecei a falar agora, meu anjo. Acabei de começar, tá? A gente estava aguardando o restante do pessoal chegar. Falei nada assim extraordinário ainda, não? Tá? Tá. Pode ficar tranquilo. Qual que é o conteúdo da sua aula para anotar aqui no diário de bordo? Eu vou colocar tá no slide, tá? Daqui a pouco eu coloco o slide, vocês podem anotar direitinho o conteúdo, a habilidade, organizadinho, tá? Certo. Pode ficar tranquilo, certo? Não vai ter nada relacionado... Tá. Não vai ter nada relacionado ao portfólio essa aula também, não, né? Essa aula, ela é a primeira, né, do terceiro ciclo, e a gente tem uma atividade nela, mas é uma atividade prática, e a gente não coloca nada no portfólio ainda dessa atividade, porque é uma prática, né? Se for possível, a gente pode colocar, sim, as obras que a gente conseguir fazer, tá? Mas assim, a gente... específico, não. A gente, ao longo do processo, a gente vai combinando como que a gente vai fazer, tá? Se vai para o portfólio, se não vai, a gente combina entre a gente, isso é para que não seja uma decisão arbitrária minha. Vai ser em comum acordo entre nós, eu e vocês, tá bom? Se ela vai para o portfólio ou não. Eu, particularmente, acho que seria bem interessante se ela fosse para o portfólio, mas deixa a gente chegar lá para vocês verem de que se trata, para depois a gente decidir junto se ela vai ou não, tá bom? Eu acho que vai ficar legal se ela for. Tá, pessoal, conforme eu estava dizendo para vocês, professor, hoje a gente começa... Oi? Aquela outra tarefa que a gente começou a corrigir na aula passada e só fez a questão 1, a gente vai corrigir as outras 3? Vamos sim, vamos sim. A gente vai só organizar aqui e a gente já faz a correção com vocês assim que for possível, tá? Eu deixei o espaço hoje, assim, o que eu vou passar para vocês é bem rapidinho, a gente já se organiza e aí a atividade é prática, vai ficar para casa, e enquanto depois que a gente terminar de fazer a aula, a gente faz a correção, tá? Porque a aula vai gastar pouco tempo para a gente falar sobre ela. E a gente termina de fazer a correção após o final, certo? Vai ficar dessa forma, ok? Tá, pessoal, então eu vou compartilhar a tela com vocês agora, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o processo de criação. Eu creio que é um assunto tranquilo, todo mundo já tem noção do que é um processo de criação, mas a gente precisa falar, né? Eu não posso simplesmente pedir para vocês produzirem alguma coisa sem antes explicar o conteúdo para vocês, tá? Já compartilhou com vocês a tela aí? Sim, já. Sim. Já compartilhou? Então, vocês estão vendo aí já? Tá, pessoal. Alguém havia me pedido sobre o conteúdo, né? E a habilidade a ser desenvolvida nessa aula, tá? Então, tá aqui o conteúdo. A unidade temática, né? O nosso assunto são as artes visuais, né? Que a gente estuda. Dentro do estudo da arte, a gente estuda arte visual, né? E qual que é o objeto do nosso conhecimento? Os processos de criação, tá? Dentro das artes visuais, como são criadas, o que é o processo de criação dentro das artes visuais. O conteúdo, o processo de criação nas artes visuais, é isso aí que vocês precisam anotar, né? E qual que é a habilidade? Alguém de vocês consegue ler para nós a habilidade?
Vocês conseguem enxergar aí para ler para mim, alguém de vocês? Ainda não apareceu para mim. Quando aparecer, se ninguém tiver lido ainda, eu posso ler, professora? Por Apareceu favor, estiver agora. aparecendo, por gentileza. Posso ler. Habilidades. Desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas cotidianos ou de interesse artístico de modo autoral. Fazer uso de materiais, instrumentos, recursos convencionais. Própria produção artística e a dos colegas. Para alcançar sentidos plurais, bem como ampliar seu repertório imagético e inventivo, dando sentido ao contexto afetivo e sociais de modo individual, coletivo e colaborativo. Ok. Tá. E a metodologia, a aula será mediada pela leitura de um texto que a gente vai projetar para vocês. Então, tá, pessoal. O que é a habilidade dessa aula? A habilidade é um processo de criação, né? Que vocês sejam capazes de criar alguma coisa, né? Mas, para vocês criar alguma coisa, né, desenvolver esse processo de criação, eu preciso falar para vocês o que é o processo de criação, né? Eu não posso pedir para vocês, faça tal coisa para mim, sem eu explicar melhor de que se trata. Eu creio que todos vocês sabem o que é um processo de criação artístico, né, dentro das artes visuais, mas é minha obrigação, enquanto professora, falar para vocês a respeito disso. Então, a gente fala brevemente sobre os processos de criação, e eu encaminho para vocês a atividade e a gente faz a correção da atividade anterior. Tá? Então, dentro do que a gente vai estudar hoje, o que eu preciso que a hora que a gente terminar a aula de hoje, que vocês sejam capazes de passar pelos processos de criação e criar uma obra de arte, tá? Eu tenho uma proposta para vocês que a gente fala lá na frente, tá bom? Tá, então, os processos de criação, deixei essa imagem aqui porque eu achei bem pertinente, né? Que embora ele tenha deficiência física nos braços, ele consegue fazer a obra de arte dele com a boca, né? E pelo que eu estou vendo, é a obra de arte muito bem elaborada, pelo que a gente percebe, né, na imagem. Então, achei bem pertinente colocar ela aí, porque quando a gente fala em processos de criações, ou quando a gente fala assim, eu vou pedir para vocês uma obra de arte, todo mundo já bebe o fôlego, né? Todo mundo fala assim, professora, mas eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada, eu não sei o quê, vira aquela coisa, né? Todas as vezes é assim. Então, eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês que a gente só não dá conta do que a gente não quer fazer, tá? Porque quando a gente se dispõe a fazer, a gente dá conta. Ele teria todos os motivos para não conseguir fazer nada, né? Não pintar, desenhar nada, mas ele, como se diz, ele transcendeu a dificuldade que ele tem e cria belas obras de arte, tá? Então, é um recadinho assim no começo, para chegar lá no final, vocês não desesperar. Só para vocês lembrarem que todo mundo é capaz de fazer, tá? Basta querer, basta interessar, tá? Pode ser um pouco mais difícil para algumas pessoas? Sim, pode ser sim, porque não é todo mundo que tem os mesmos dons, né? Mas não é impossível. Só é impossível se a gente não quiser fazer, tá? A partir do momento que a gente se dispõe a fazer, só de você, não, eu vou fazer, já é meio caminho andado. A gente já está com praticamente a obra de arte pronta quando a gente toma essa decisão e coloca ela em prática, tá? Então, vamos lá, pessoal. Sobre o processo de criação, né? Eu creio, né, que vocês todos sabem que é um processo de criação em arte, né? Que é o processo de fazer a obra, né? De deixar a obra pronta. Esse é o processo de criação. Mas vamos entender um pouquinho melhor como que é esse processo de criação. É o processo que vai do começo, de decidir o que vai fazer, até a obra ficar pronta, né? Esse é o processo de criação. O processo de criar uma obra, de produzir uma obra de arte, seja uma escultura, seja um desenho, seja uma pintura, seja o que for, né? Que seja considerado uma obra de arte. Que seja um grafite, que seja uma arte popular, né? Que seja uma land art, né? Que seja qualquer obra de arte, ela tem um processo de criação. E a gente vai perceber, pela nossa leitura agora, que, ultimamente,
para várias pessoas que estão envolvidas com as artes, eles perceberam que o importante da arte não é mais o produto final, mas o processo de criação, né? Esse processo de fazer a arte. Desde que o artista decide o que ele vai fazer, até a obra ficar pronta. Hoje em dia, várias pessoas que são entendedores de arte, que procuram, que admiram as artes, compreenderam que o que é importante agora não é o produto final, né? Como se o Leonardo da Vinci estivesse pintando hoje a Mona Lisa, né? Para os grandes pensadores e curiosos das artes, o que seria interessante, né, para eles hoje, se o Leonardo da Vinci vivesse entre nós, seria o processo da criação da Mona Lisa, né? Não seria hoje descobrir quem que é a Mona Lisa, por que ele pintou essa questão toda, seria esse processo de criação. Como que ela foi feita? Por que ele decidiu pintar a Mona Lisa? O que passou pela cabeça dele? Como que foi o período que ele ficou pintando a Mona Lisa? É isso que é o processo de criação e que é hoje muito valorizado por todos os entendedores de arte. Mas vamos ler um pouquinho para a gente entender melhor e não ficar só na minha fala, tá? Eu quero que uma das moças leiam para mim agora, pode ser? Pode ser uma das Anas Claras. Eu não sou Ana Clara, mas eu sou Ana também. Posso ler? Por gentileza, que seja você então. Você é a Ana Júlia? Ana Vitória. Ana Vitória, melhor ainda. Pode ser você. Leia para nós, por gentileza. O que é processo de criação em arte? O processo de criação do artista é a parte mais valiosa da obra. Lógico que o produto final é importante, mas é durante o início e o término da obra que estão suas inquietações, erros e acertos, dúvidas e certezas, vontade de mudar tudo e, o mais importante, os seus questionamentos. Todo artista se pergunta no seu processo de criação, ou pelo menos deveria se perguntar: o que eu quero dizer com essa obra? A obra final de um artista não é o ápice de sua criação, mas descobrir que já durante o processo que impactos irão causar no seu público. Tá, é o que eu acabei de falar para vocês, né? Que o que acontece? Todo esse processo de criação, né? Todo o processo de decidir o que vai pintar, o que vai esculpir, né? Às vezes que vai errar, às vezes que vai acertar, né? As dúvidas que vão surgir. Será que eu vou pintar esse quadro e ele vai ter uma aceitação? Eu lembro que o ano passado, quando a gente... Eu não sei, não foi com vocês, porque vocês estavam no 7º, foi com os meninos do 8º do ano passado, que hoje estão no 9º. A gente trabalhou um quadro do Mondrian, eu não sei se eu cheguei a trabalhar com vocês, e esse quadro era um monte de riscos, né, um monte de quadrados coloridos, e os meninos falavam assim: professora, mas como que alguém dá valor num trem desse? Eu falei: pesquisa o valor desse quadro, né? Pra gente, é um quadro qualquer, a gente não entende muito de arte também, a gente não valorizaria, né? Mas para o Mondrian, naquela época que o valor só foi percebido depois que ele morreu, hoje o quadro vale uma fortuna. Então, tudo isso perpassa a cabeça do pintor ou do escultor, né? Ele vai parar e pensar: será que vai ter aceitação o meu quadro? Será que alguém vai querer comprar esse quadro? Né? As nossas obras de arte, o ano passado a gente fez um monte de quadros, vocês lembram? Um monte de desenhos figurativos e abstratos, né? Então, alguém queria falar? Professora, eu fiz uma arte abstrata na minha parede. Você fez uma arte abstrata na sua parede? Depois eu quero ver foto. Tira foto e manda para mim, tá? Professora, tava vendo um negócio aqui na televisão, numa reportagem que tem quadro de uns pintores famosos lá. Tem um trem lá que é só de um pintor lá. Os quadros dele lá é mais de $2.000 lá nos Estados Unidos, uns quadros só com uns riscos lá, aleatório. Exatamente. A gente que não entende pensa assim: gente, como que alguém paga uma fortuna dessa nesse quadro, né? Mas para os colecionadores, os entendedores de arte, eles valem fortunas, verdadeiras fortunas. Tem quadro que quem tem esse quadro é milionário, né? Tanto é que nem não é qualquer... Oi? Oi?
Alguém falou alguma coisa? Não entendi. Tem vários leilões, né? Leilões de obras de arte, que são feitos em valores de dezenas de milhões, centenas. Por exemplo, o Bill Gates, né, que hoje é o segundo cara mais rico do mundo e é o dono da Microsoft, de várias outras empresas agregadas, ele tem uma coleção inúmera de quadros de autores do renascentismo, da arte abstrata, né, do expressionismo, cubismo. O cara é desse tipo de arte. É uma forma de investir, né, de investimento, comprar obras de arte, né, porque de repente compra hoje, daqui a anos ele está valendo, né, o triplo do que a pessoa comprou. Então, obra de arte, ela tem um valor determinado por quem entende disso, né? Por quem gosta de obra de arte, pelos museus, pelos colecionadores. Tanto é que vira e mexe a gente fica sabendo, sumiu o quadro tal foi roubado. Por quê? Porque eles valem fortunas, né? Quem consegue extrair do lugar de segurança esses quadros, claro que ele não vai poder vender, né? Eu não sei como funciona isso, porque se a pessoa rouba, ele não vai poder vender, porque quem comprar vai saber que ele é roubado, né? Então, mas tem um mercado... Tem um mercado negro, né? Esse é o problema. Né? E as pessoas acabam usando muito no mercado negro. É igual joia, né? Quadro é igual pedras preciosas. Obras de arte está igual pedras preciosas. Tem tanto valor quanto, né? Tá, pessoal, vamos continuar então. Tá. Então, aí, já falou que eu havia falado para vocês, né, as questões que permeiam a cabeça de quem está fazendo a obra de arte, os questionamentos, as dúvidas, né, a aceitação, né, qual o impacto dessa obra de arte. É igual quando a gente falou a gente falou há algum tempo sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil, né? Quando chegou-se às obras de arte, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna no Brasil, qual foi o impacto disso que aconteceu? Foi um impacto revoltante na população brasileira, né? Porque eles estavam trazendo uma série de novidades e a população, no início, tanto a população quanto os críticos, não entendeu muito bem. Então, tudo isso perpassa a cabeça de quem está fazendo uma obra de arte nesse processo de criação, né? A obra final é boa, é interessante, ela é valiosa, sim, mas esse processo de criação é o que tem mais valor, né? Os questionamentos, o que eu quero fazer com essa obra de arte? Bom, eu pintei lá, vamos supor que eu sou a Tarsila do Amaral, eu pintei o Abapuru. O que eu queria dizer com aquele cara daquele jeito, né? Então, isso são perguntas que vão estar passando pela cabeça desses pintores, desses escultores, ao longo do seu processo de criação da sua obra de arte. Tá, vamos lá. Próximo, por gentileza. Pode ser um rapaz agora, né? Porque leu foi uma moça, agora vamos ver um rapaz. Por favor. O artista vive a obra somente enquanto ela está sendo produzida, pois quando é finalizada, quem passa a vivenciá-la é o fruidor, o contemplador de sua obra. O processo de criação na atualidade estão sendo cada vez mais valorizados, pois é um instante do autor com sua obra. A construção da obra é um lugar que tem vários caminhos. E isso é prazeroso, tanto para quem faz, como para quem vê. Para quem vê, exatamente. Tá. É muito claro, né, o que está falando aí. Ele fala que o artista ele tem esse contato, até porque eu penso que, eu não sei se os grandes artistas vão lá nas galerias ver as obras depois que eles expõem, né, e são vendidas. Eu penso que eles não vão, até porque a maioria dos grandes artistas que a gente teve até agora, como que eu vou dizer, o reconhecimento deles é depois da morte, né? Com poucas exceções, o reconhecimento só vem depois da morte. Então, a interação do artista, esse contato do artista, ela acontece com a obra enquanto ele está produzindo, né? Depois, quem vai ter esse contato mais próximo, quem vai aproveitar dessa obra, quem vai vivenciar essa obra melhor,
é o contemplador, né? Ou seja, quem vai lá no museu ver uma obra, ou quem vai numa galeria, né? Ou quem tem uma obra dessa na sua coleção, né? Arrematador, no caso, que isso, muitas das obras elas são vendidas em leilões, né? Em grandes leilões, né? Em grandes leilões. Inclusive, a gente sabe que esses leilões muitas vezes, eles são para pessoas, é um leilão fechado, né? E convida só poucas pessoas que têm condições de comprar, né? Eles não abrem para qualquer um, e é convite enviado para pessoas, como que eu vou dizer, para elite, né? A gente sabe que a maioria desses leilões é assim, né? Então, continuando. Os processos de criação na atualidade estão sendo cada vez mais valorizados, como eu disse para vocês lá no comecinho, né? E agora, cada vez mais é valorizado esse processo de criação, né? Como é a tentativa de tentar imaginar como que o autor fez aquela obra, por que ele decidiu pintar aquela obra, ou por que ele decidiu fazer aquela escultura, né? Esse processo permeia a cabeça de quem gosta de obra de arte e acaba fazendo com que as obras ganhem a repercussão que elas ganham, né? Como que eu vou dizer? Essa importância que elas acabam ganhando, né? Por esses questionamentos, esses pensamentos de quem aprecia a obra de arte. Quem vai lá contemplar, ou comprar, ou arrematar para pôr no museu, né? Como muitas vezes acontece. Tá, vamos continuar. Alguém, por favor? Eu posso? Por favor, claro que pode. Mas no campo de investigação dos processos de criação, existem muitos equívocos. Primeiro, o processo de criação é, antes de tudo, busca por um produto final que ainda não se sabe claramente o que é, mas se tem uma noção de onde se quer chegar. Segundo, mostra de processos não são explicativos do que é o processo. Terceiro, não se deve se ignorar o público assistindo. Os processos criativos são fragmentos que gosto ou talvez mostrar onde até aqui cheguei, mas ainda não é isso que eu quero. Talvez a palavra mais próxima que defina a que vem a ser o criativo é possibilidades. Tá, pessoal. Então, o que ele quis dizer? O que ele diz aqui nessa parte? Ele disse que o processo de criação, na verdade, ele é um processo de possibilidades, né? Ou seja, quando um artista, por exemplo, aí eu coloquei duas esculturas aí. Tem uma escultura que ela é toda feita com metal, né? Ele criou, me parece que é uma abelha ou é uma mosca, né? Com metal. E o outro está esculpindo em gesso essa obra de arte dele. Então, quando o artista ele resolve fazer as suas obras de arte, ele vai pensar, não só, ele vai passar por esse processo de investigação, né? Investigação de criação. Né? O que ele vai tentar fazer? Tá, eu vou chegar lá no produto final, eu quero fazer tal coisa. Mas aí eu pergunto, passei por todo esse processo, como que vai ser a reação do público? Será que o público vai gostar de ver lá na exposição desse rapaz que fez essa obra de arte aí usando um monte de coisas antigas, né? Porque são produtos recicláveis, né? E aí ele vai perguntar para si mesmo, e agora? Será que o público vai gostar de ver isso? Então, na hora que ele vai fazer esses processos, esse processo de produção, esse processo de criação, ele não pode esquecer nunca do público. Quem está com o microfone aberto, por gentileza, feche ele, por favor. Senão eu vou ter que descobrir e mutar ele, eu não quero fazer isso, tá? Vocês sabem que eu não gosto de fazer nada que seja arbitrário com vocês, mas se for necessário, tá, pessoal. Então, quando o artista faz, né, está fazendo esses processos criativos, esses processos de criação, ele tem que estar em contato, sim, pensando no público, né? O público que vai estar assistindo, que vai estar vendo essa obra de arte. Ele não pode, de forma alguma, esquecer desse público, né? Por exemplo, se ele fizer qualquer coisa que não agrade, né, ele não vai ter a repercussão que ele precisa, o respaldo que ele precisa. Sim.
como a senhora está falando, o artista ele tem que sim priorizar, né, o ponto de visão, né, o ponto de vista daqueles que vão ludibriar essa obra. Só que, pelo contexto histórico que a gente estudou, a gente passou pelo recentismo na história, a gente viu também os impactos do expressionismo na arte, né, ainda nesse ano e no ano passado, a gente viu que todas as tentativas de novas artes, no começo, foram frustradas, né, pela má aceitação do público. E como a senhora falou, né? que tem que, pela crítica, elas tiveram uma grande repercussão, só que de mal olhar, né? Tanto o renascentismo quanto o expressionismo. Aí, como a senhora falou que tem que priorizar o ponto de vista de quem vai ver a obra, eu queria saber, como a senhora é uma pessoa formada, né, em arte e entende, já está por dentro, como é que foi esse processo em relação ao renascentismo e ao expressionismo? Vamos lá, um 5 RJ, Duda. Tá. Pronto? Terminou a pergunta? Ou fala, no fundo eu não entendi. Tá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eles vão priorizar, né? Eles vão tentar ver da forma que o público vai estar vendo as obras de arte. É isso que eles tentam, tá? Mas o que acontece? Nenhum artista, por exemplo, do Renascimento, ele aconteceu num momento de mudanças totais, não só nas artes, né? A gente sabe disso. Mas, mesmo assim, os pintores renascentistas fizeram aquela transformação que houve naquele momento, né? Mudou o jeito de pintar, como expressar, como mostrar as imagens, revalorizou a cultura greco-romana, toda aquela questão, tá? Mas eles, com certeza, em momento algum, eles pensaram que a reação do público fosse o que foi, né? Da mesma forma, o Renascimento, né? O que ele quer dizer aqui, que ele precisa priorizar, ele precisa pensar no público, como que o público vai ver isso, ele pensa durante esse processo de criação, mas a gente é sempre otimista, né? A gente não... Eu tenho certeza que, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, aquele pessoal lá do Renascimento, assim como os pintores do expressionismo, Edvard Munch, o Van Gogh, eles não esperavam a reação que teve nas obras deles, né? Eu penso que eles acharam... Geralmente a gente tem essas questões, a gente pensa no público, pensa em como que ele vai ver a minha obra, tá? Eu estou pintando, eu vou revalorizar a cultura greco-romana, né? Eu vou voltar a pintar o nu, por exemplo, que aconteceu lá no Renascimento. Para um povo que estava saindo da Idade Média, né, onde não se pintava ninguém nu, né, onde todo mundo era vestido dos pés à cabeça, e você sabe disso porque você estudou isso ano passado, lá em História, né? Então, para aquele... Já era de se esperar que o público fosse estranhar, né? Mesmo os artistas pensando no público, eles já sabiam que o público teria uma reação um pouco adversa. Porque, então, foram um milênio, né? Foram 100 anos, onde 100 anos não, 1000 anos, onde a população via a obra de arte de uma forma, né? E aí, de repente, surge os artistas renascentistas propondo outras ideias, né? Então, por mais que eles pensassem, eles vão pensar assim, será como que eles vão receber isso? Né? Eles vão receber mal, vão receber bem? Por quê? Ninguém faz obra de arte para ele mesmo, né? Você vai fazer uma obra de arte, por exemplo, você vai esculpir alguma coisa e vai deixar escondido na sua casa? Você não vai, você vai fazer a obra de arte para expor, para vender, para mostrar para os outros, né? Com algumas exceções de alguns excêntricos que faz as obras e esconde, a maioria dos artistas faz para mostrar para o público. Então, ele já faz pensando nisso, né? Pensando qual que vai ser a reação do público. Será que ela vai ser boa? Por que a maioria das obras, né, a maioria dos artistas só vão ser reconhecidos e valorizados depois da morte deles?
né? Porque quase todos, não é assim? Quando a gente vai estudar sobre um artista, com raras exceções, a gente vê falar assim, ó, este é o único artista que teve a sua obra valorizada em vida, porque a maioria não teve, né? Mas nem por isso ele deixou de pensar no público dele quando ele vai fazer a obra dele, né? Eu não sei, a gente já estudou sobre isso, eu vou falar com você novamente. A Lígia Clark criou, ela é uma escultora, pintora, escultora brasileira, e ela fez a série Os Bichos. Inclusive, a gente fez uma atividade esse ano. Quando ela fez a série Os Bichos, que é animais que ela fez com lata, para você ver como funcionam as coisas. Ela fez a série Os Bichos, né, fez várias esculturas, mas deixou elas em um local onde as pessoas pudessem interagir com a obra. Olha aí, ela já fez a obra pensando que o público ia poder mexer, dar formato, mudar o formato que ela fez, né? Então, daí responde claramente a sua pergunta. Mesmo ele tendo o público como prioridade, né, no caso da Lígia Clark mesmo, ela pensou todas as obras que ela fez a série, colocou lá em exposição, e o público que fosse podia mexer na obra. Não, eu gostei, esse aqui é um passarinho, não, quero fazer uma asinha no passarinho, fazer uma asinha no passarinho. Ela fez a obra pensando no público, né? Mas, mesmo que o público não reconheça, mas antes de tudo, de fazer a obra, ele precisa pensar quem vai ver, o que vai achar, como que vai ser. Se a reação vai ser boa, vai ser ruim, como foi o caso dos expressionistas e não só dos expressionistas, gente, dos expressionistas, dos cubistas, né, dos surrealistas, dos dadaístas, né? Então, todos eles vão causar um impacto muito grande que nem sempre vai ser o que eles esperavam. Mas o que eles estão? Estão quebrando com uma tradição. Então, é natural que o impacto do povo não fosse tão agradável e só futuramente que eles vão entender a cabeça do artista, né? Mas o artista nem por isso deixa de pensar no público. Nem por isso ele faz obra para guardar lá na casa dele. Ele faz obra para expor, para vender, né? Ou para presentear, ou para ir para o museu. Né? Ele faz obra para isso. Respondi sua pergunta? Sim, respondeu. Sim? Com certeza, respondeu. Tem outra pessoa que pediu falar. Beleza. Mais alguém pediu para falar. Quem foi? Professor, explica sobre a tarefa de casa, já está quase acabando a aula. Não, meu amor, nossa aula termina que hora? 16h55? Aham. Ah, é, né? Isso, tem 7? 16h55. É 16h55? É. Tá, pessoal, então eu vou colocar aqui o que é a minha proposta para vocês. Vocês entenderam o que é as produções, né? As criações artísticas. E o que eu quero para vocês? Eu quero propor para vocês uma releitura de obras de grandes artistas, tá? Ah, professora, eu posso fazer na internet? Pode, sem nenhum problema. Ah, professora, eu posso pegar a obra, recortar e dar outro contexto para ela? Pode, tá? Vocês podem fazer tudo isso. Tá aí os objetivos do que é o projeto, né? O que a gente pretende com esse projeto. Lembra que era um processo de criação que vocês tinham que produzir, né? Então, a proposta é essa, que a gente pegue obras de grandes artistas. Professora, pode ser pintura? Pode. Pode ser uma fotografia? Pode. Pode ser uma escultura? Pode. Ah, professora, eu posso fazer uma alteração no Abaporu? Eu posso pintar o Abaporu de uma forma diferente? Desde que você mantenha, né, a obra em si, que a gente entenda que é o Abaporu, que você fez uma releitura, tranquilo, sem nenhum problema, tá? Aqui tem alguns exemplos que eu trouxe para vocês, tá? Só para a gente lembrar. Hã? O que é Abaporu? Abaporu é uma das obras mais famosas da Tarsila Amaral. É aquela que tem o rapaz, uma cabecinha bem pequenininha, o corpo bem grandão. Lembra? Eu já vi ele. Pra gente. Não, gente, eu só falei nele, tá? Não quer dizer que vocês precisam fazer a leitura dele, não. Tá bom?
Eu Então, só citei. a nossa tarefa de casa E a é chamada? pegar uma obra. Chamada e daqui a pôr pouco eu nossos- ponho lá no chat. É pra Pessoal, gente tem alguém pegar uma querendo? obra e Vamos fazer a leitura aí? Professor, Alguém é para quer- pegar uma obra famosa e fazer ela do nosso jeito, então. Isso. Peraí que eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. O Maurício de Souza, professor, ele criou essa série Os Quadrões, História em Quadrões. O que ele fez? Com os bonequinhos dele lá, ele pegou algumas obras famosas e transformou, né? Como, por exemplo, ele pegou a Mona Lisa, criou a Mônica Lisa, né? Aí depois ele vai pegar o quadro da velha fritando o ovo e vai colocar lá a Magali e o Cascão fritando o ovo, né? Então, isso é releitura, gente. É fazer uma leitura, pegar a obra de arte e transformar ela. Não é plágio, tá? É só você transformar as esculturas. O Miron, né? Como a gente já sabe, o pensador aqui, ó, ele fez com o Cascão, com Cebolinha e vários outros. Ele pegou as principais obras de arte, tanto as esculturas quanto as pinturas, né? E transformou ela em obras de arte, tá? Fez essa releitura dessas obras de arte. Vocês conhecem esse quadro aqui, O Lavrador de Café? Ele é do Cândido Portinari, né? Brasileiro, né? E ele vai pegar aí o Chico Bento e criar o Chico Lavrador de Café. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Vocês vão escolher qualquer obra de arte, gente. Não precisa ser nenhuma dessas. Não tem que ser necessariamente. Mas tem que nenhuma ser, tipo... Ah, é para mandar para a senhora por e-mail? Aí, pessoal, vou voltar aqui. Vou voltar para a sala e a gente conversa aqui, tá? Falta 3 minutos, dá tempo da gente conversar. Enquanto isso, por gentileza, abram as câmeras de vocês, por favor. Professor, só meu celular tem câmera e ele tá carregando agora. Ah, mano. Tá, quem tá com a Eu tô sem uniforme. abre para nós. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Eu não tenho câmera. Minha câmera tá estragada. Professora, eu já me justifiquei com a senhora lá no WhatsApp. Eu não Eu tô posso, mexendo com o WhatsApp, depois a gente vê essa questão. Professora, porque meu telefone não dá para entrar, não. O 8º ano, vocês estão todos falando ao mesmo tempo, gente. Tá parecendo os meninos do 6º ano. É um de cada vez, porque senão eu não consigo falar com vocês. Abre o microfone, só um. Fala para mim o que é a sua pergunta. Deixa eu ver se eu consigo responder. Eu não tô com câmera porque eu tô pelo PC. E meu PC não tem webcam. Ah, sim. Tá bem. Eu tô sem uniforme, posso ficar sem vocês não vão abrir a câmera, depois a gente resolve isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês entenderam o que eu quero que vocês façam? Sim. Entendi. Entendeu? Professora? Professor, Mais ou menos. Mais ou menos. Professor, Qual foi a dúvida que ficou? Tipo assim, se precisa ser pintado daquele jeito ou só a gente desenhar mesmo? Se você consegue desenhar, tranquilo, não precisa ser pintado contigo Mas, daquele jeito. professor, o problema é que eu não vai ter como eu desenhar, eu vou ter que fazer pelo computador, porque eu não tenho lápis de cor. Se for no computador, também sem nenhum problema. Faça, no computador dá para você fazer e pintar para ficar bonitinho, igual aquelas, né? Era enviar pelo e-mail, professora? Pessoal, deixa eu falar para vocês. Vocês vão fazer a obra de arte e até a próxima quinta-feira vocês têm o prazo para fazer e enviar para mim no e-mail. Tá? Professora, pode, tipo assim, pegar uma obra e pintar ela de outra cor, assim? Não. Não é só isso, não. Você prestou Professora, atenção só nas releitura obras no caso. Hã? Só Não é só releitura, tive que fazer uma segunda. É você. Você vai pegar, por exemplo, a Mona Lisa. Você viu como ele fez com a Mona Lisa? Ele trocou o rosto da Mona Lisa e colocou o da Mônica, né? Ah, professor, eu posso pegar o rosto da Mona Lisa e colocar a foto da minha irmã na minha Mona Lisa?
pode. Se você acha der conta de fazer isso, sem nenhum problema. Ah, professor, Hã? Professor! Falou, professor, é nóis, tchau. Professor, eu vou fazer isso aí, só que eu não sou muito bom em fazer esse negócio pelo computador, não. Eu sei mais ou menos, mas não muito. Ou posso dar outra sugestão? Tchau, pessoal. Tchau. Professora, boa tarde. Tchau, Professor. É muito bom para mexer, para desenhar pelo computador. Deixa eu falar Professor, para vocês. Oi. eu tenho um quadro aqui de uma tarefa que eu tive que fazer, que é tipo isso, né? Eu peguei aquele quadro Girassóis lá do Van Gogh e refiz ele. Aí eu posso te mandar ele? Só te mandar a foto? Você já tem pronto? Bom demais, velho. Professora. Você conseguiu fazer essa leitura, uma releitura do quadro Van Gogh, excelente. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Não, só isso. Pode sair então, professora? Agora eu vou tentar Pode, enviar para a senhora ainda hoje. Não esqueça de assinar a frequência, tá? É por onde? Tá no chat. Ah, tá. Vou fazer agora. Ok. E aí enviar lá no e-mail. Sim, senhora. Professora, calma aí que o meu chat tá carregando. Como que é? Calma aí que meu chat tá carregando. Ah, é porque eu não pode ficar liguei, tranquilo, eu não vou parar abri o chat. Tá carregando agora. Será que ele vai